Olá, um bom dia para você. Os senadores de Rondônia, Confúcio Moura, do MDB, e Marcos Rogério, do DEM, decidiram fechar seus gabinetes por causa do coronavírus. Na tribuna do plenário, Confúcio Moura anunciou que eles vão trabalhar em casa. Eu estava conversando ali há pouco com o senador Marcos Rogério, e nós dois batendo um papo, resolvemos comunicar ao presidente Davi, ao Alcolumbre e à diretoria-geral da casa que nós vamos fechar os gabinetes. Estou comunicando aqui, Marcos Rogério, a nossa decisão de fechar os nossos gabinetes, deixar uma pessoa só mais jovem e trabalharmos em home service. Nós vamos trabalhar em casa, montar um grupo de WhatsApp, o chefe de gabinete vai coordenar todo o trabalho e nós temos hoje os sistemas, não vamos aglomerar mais gente dentro do Senado. Aqui tramita dentro da Câmara e Senado uma quantidade de gente incalculável, é muito grande. E eu acho que todas as medidas que nós tomarmos, grandes, pequenas, minúsculas, maiúsculas, todas elas para nós conseguirmos segurar esse vírus aqui no Brasil, que a gente não conhece, o comportamento dele no clima, nos trópicos, né? Então nós estamos assim contribuindo e vamos comunicar, tanto o senador Marcos Rogério quanto o meu, somos vizinhos, resolvemos tomar essa atitude, salvo outra decisão da mesa, nós voltaremos atrás. Mas, enquanto isso, nós vamos montar o home service e vamos trabalhar à distância. E aqui no Senado, o presidente Davi Alcolumbre decidiu restringir o acesso de pessoas como forma de prevenção ao coronavírus. As normas publicadas ontem permitem entrar no Senado apenas parlamentares, servidores, funcionários terceirizados, jornalistas, assessores de órgãos públicos, fornecedores e alguns visitantes autorizados. Não vai haver visitações públicas, nem sessões solenes, nem viagens oficiais de senadores e funcionários para o exterior. E vai ser criado um comitê de acompanhamento da doença. Outros senadores comentaram a situação do país com o coronavírus. Está todo mundo preocupado, tomando medidas. A Itália acho que é o caso mais sério. Eu confio muito no ministro Mandetta. Eu acho que desde o começo ele mostrou a preocupação, ele mostrou conhecimento e a preocupação em buscar soluções. Eu acho que o Ministério da Saúde está agindo de forma correta. É a maior preocupação do Brasil e do mundo nesse momento, uma pandemia que se espalha, que com menos de 60 dias já morreram mais de 4.000 pessoas e apesar de não ser essa doença tão letal como dizem, ela prolifera de forma muito rápida. Então todos os cuidados possíveis que poderá ser tomado pelos governadores, prefeitos, pela presidência da República tem que ser feita de forma imediata. Nós ouvimos de parlamentares da oposição a disposição de contribuir para que o governo tenha meios de ser útil ao país nesta crise. Isso é a convergência de que nós precisamos. É um vírus violento, esparrama rápido demais, né? E o poder público tem a obrigação e o dever de proteger a população. Porque se vir uma epidemia forte, igual esse aqui, nós não temos estrutura para receber esse tanto de doente que vai ter, né? Então o governo tem de realmente prever para que diminua o efeito da população. Na segunda audiência pública sobre a PEC emergencial, a Comissão de Constituição e Justiça ouviu representantes de magistrados e de servidores. Representantes da OAB e de juízes criticaram a proposta, que prevê medidas para conter gastos em situação de emergência, como redução de jornada e de salários. A submissão dos direitos sociais ao equilíbrio fiscal é algo extremamente danoso para o país, extremamente danoso para a sociedade, para o cidadão. Nós vamos ter, em determinado momento, senador Paim, aqueles que são pobres tornar-se-ão miseráveis e aqueles que são ricos tornar-se-ão milionários. O juiz não pode ter nenhuma outra atividade salvo uma de professor. Então esse é um ponto que, se nós atacarmos a independência funcional, a independência a partir da redução do subsídio, nós vamos estar, na verdade, enfraquecendo a autonomia do poder do ponto de vista da independência judicial. Como
como reduzir jornada de trabalho de um magistrado que não tem jornada de trabalho. Nós podemos começar uma audiência às 11 da manhã e terminar às 3 horas da manhã do mesmo dia. Eu sou juíza criminal no estado do Rio de Janeiro há 22 anos e quando temos operações policiais, nós ficamos 2, 3 dias seguidos em regime de realização de atos sucessivos para que os prazos prisionais sejam obedecidos, independentemente de horário de funcionamento de expediente. Participantes da audiência pública também chamaram a atenção para os impactos da PEC nos serviços públicos. Já hoje nós temos problema de fila. Se a gente faz uma autorização constitucional de que o servidor público vai fechar o guichê na cara do cidadão e ir embora, ele está fechando o guichê numa fila, qual o tamanho dessa fila? Essa fila vai aumentar? A gente considera isso muito importante. A gente, quando traz uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho em 25%, sem considerar o que já vem ocorrendo, como o próprio colega, o doutor Ofir, trouxe aqui, os repasses que estão sendo feitos para os municípios e estados já vêm sendo reduzidos paulatinamente nos últimos anos, a gente coloca sobre os ombros dos gestores municipais um peso enorme, porque vai ser lá na ponta, com essa redução de jornada de trabalho, que nós vamos ter os maiores problemas, uma pressão sobre os prefeitos, sobre os secretários municipais, que não vão conseguir simplesmente acabar com a fila, fechando o guichê. O representante dos servidores do CNPq alertou que as medidas podem atingir uma área crucial nesse momento, com o coronavírus avançando no país. Imagine os senhores uma PEC como esta que está sendo proposta e que busca a redução do horário de trabalho destes pesquisadores, dos gestores que vão trabalhar com isto. Se com 8 horas de serviço a gente não está dando conta, e nós trabalhamos muito mais do que 8 horas, imagine com a redução para 6. A CPI, que investiga a situação das vítimas e familiares do acidente aéreo da Chapecoense, ouviu ontem Ricardo Albacete, proprietário da aeronave e suposto sócio oculto da empresa Lamia. Sobre o acidente, Ricardo Albacete reconheceu que o combustível para o voo não era suficiente, mas a queda da aeronave resultou de erros do controle de voo de Medellín, na Colômbia. Esse avião, quando estava a 16 mil pés, e ele poderia chegar e passar por cima da pista e dar uma volta para reconhecimento de voo. Então, ali nós temos um voo sem combustível praticamente, quando eles estão aterrissando. E ali, quando tem altura suficiente para entrar até o início da pista. Infelizmente, a senhora ignora esse procedimento. Autoridades responsáveis, tanto na Bolívia, no Brasil e na Colômbia, já haviam aprovado voos anteriores semelhantes àquele. E mesmo os procedimentos adotados pela Lamia para aquele voo. Não somente cúmplices porque permitiram, mas também cúmplices por terem conivência por Brasil e também desde a Bolívia, de ocultar tudo que foi realizado para esses voos. Albacete disse que não faz sentido a alegação de exclusão aérea feita pela seguradora da Lamia. E ao negócio dos seguros de companhias aéreas se voltaram as maiores críticas. Que a culpa tem um piloto, 4 senhores da tripulação. Não, a culpa é o sistema total. E a gente tem que acordar, porque isso que acontece com seguros e as normas que estabelecem as indenizações dos inocentes é algo de canalhas, é algo indigno. Não é justo. É uma quadrilha. E hoje à noite estreia mais uma edição do Parlamento Brasil. Quem traz as informações é o jornalista Hermes Coelho. Olá, a gente parou um pouco as gravações do Parlamento Brasil para mostrar para você os destaques do programa que estreia logo mais às 8 da noite. Uma das reportagens feita pela TV Câmara de Camaçari, na Bahia, destaca o aumento do preço da carne e do feijão e a preocupação dos consumidores nesse sentido. A gente está comprando só o tantinho de comer, porque se for esticar, a gente fica sem a economia, né? E como é que faz para substituir a carne quando o dinheiro aperta? Quando o dinheiro aperta, a gente verdura,
ovos, faz qualquer coisa. Neste programa você vai ver também 2 reportagens especiais que mostram as consequências da tragédia do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Uma marcha do movimento dos atingidos por barragens saiu de Belo Horizonte para chegar no dia 25 de janeiro à cidade mineira de Brumadinho. O movimento marca 1 ano do rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale no município. Uma tragédia que matou 270 pessoas, incluindo 11 que ainda não foram localizadas em meio à lama derramada. Foram causados também grandes danos ambientais, materiais e sociais para a cidade e a região da bacia do Rio Paraopeba. Além da perda de fonte de renda para muitos moradores, Brumadinho e suas comunidades podem ter outros impactos econômicos em decorrência da tragédia. É que o pagamento emergencial aos moradores atingidos de até um salário mínimo está sendo cortado gradativamente e eles lutam na justiça para que o valor seja mantido. Outro temor é pela compensação que a Vale paga por perdas com a paralisação da atividade minerária. São cerca de 3 milhões de reais que o município recebe por mês e com previsão de ser retirado no final deste ano. E você também vai ver uma reportagem especial feita pela TV Senado que destaca a prioridade do governo Bolsonaro para 2020, que é fazer grandes reformas na economia. Esse ano, as relações entre União, estados e municípios podem ter algumas mudanças. Uma delas já está tramitando no Senado. É o Plano Mais Brasil, enviado pelo governo federal. São 3 propostas de emenda à Constituição, com o objetivo de descentralizar o controle do dinheiro e racionalizar gastos. Segundo o governo, elas podem permitir a transferência de 400 bilhões de reais da União para estados e municípios nos próximos 15 anos. Não perca o Parlamento Brasil aqui na TV Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Em seguida, na nossa programação, o programa Argumento, com uma entrevista com o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, sobre os imigrantes venezuelanos. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.